a gente pensar em patamar de preço dos investimentos, a gente sempre está no cercadinho, infelizmente, mas a gente está na parte de baixo do cercadinho. Você já deve ter visto muito esse gráfico aqui e muito eu ter mostrado também, mas se a gente pegar um indicador do nosso índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil, o que você pode perceber? Que a gente está olhando para os lucros dos últimos 12 meses, tá? O que está acontecendo? A gente está com o preço das ações no menor patamar desde a virada do milênio, nos últimos 20 anos. Eu nunca tive a oportunidade de investir na bolsa com as empresas com um PL desse. Se eu pegar aqui e excluir Petrobras e Vale, que estão com lucros muito grandes, a gente está num patamar que só se viu aqui em 2009, que só se viu aqui nos anos de 2003. Muito baixo, muito abaixo da média, que vai estar na casa aqui entre os 12 e 15, se a gente pegar a média histórica. A gente está lá no patamar de 8, mais ou menos. Então, muito abaixo da média. Se a gente considerar que a nossa taxa de juros está elevada há um ano, a taxa de juros já está tendo, querendo ou não, de uma certa forma, um impacto nos resultados, nos lucros das empresas. Se futuramente a gente tiver uma queda na taxa de juros, as empresas vão pagar menos juros pelas dívidas que elas já têm, elas vão acabar vendendo mais porque as famílias vão pegar mais empréstimo, vão pegar mais financiamento e esse lucro aqui deve subir. Ou seja, aquela questão de que, poxa, mas os lucros podem piorar muito? Podem, sem dúvida nenhuma. Mas a partir de 2025, com a queda nos juros, a despesa financeira, ou seja, o gasto com o juro da dívida, vai diminuir absurdamente, tá? Vai diminuir absurdamente. E com isso o lucro das empresas vai subir. Se o lucro das empresas subirem, o que acontece? O preço vai atrás. É isso que a gente encontra em qualquer país do planeta. Brasil, Estados Unidos, Europa, em qualquer canto. Aquilo, o que é valioso? É algo que dá lucro, é algo que tem valor, algo que tem valor, certo? Aí tem uma pergunta muito boa da Márcia, ó. Então o dólar vai cair? Neste cenário, o dólar pode cair, sem dúvida nenhuma. Entretanto, você tem um risco, eu estou falando sobre uma possibilidade. Entretanto, você tem um risco, que é justamente da taxa de juros no Brasil cair, os investidores estrangeiros que são responsáveis por deterem 50% de todos os seus investimentos, 50% de todas as ações aqui do Brasil são dos investidores estrangeiros. Então, se os investidores estrangeiros não veem como positiva essa queda nos juros do Brasil, para investimento em ações, por exemplo, eles podem simplesmente não entrar com capital aqui no Brasil, não comprar ações, as ações não valorizarem. Pelo contrário, aqueles investidores, aqueles especuladores, na verdade, que estão investindo em renda fixa aqui no Brasil, aproveitando que a taxa de juros está alta, eles podem tirar os seus dólares daqui, porque agora a diferença entre os juros da renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos vai estar muito menor, porque os juros vão cair por aqui. Podem tirar os seus dólares daqui e o dólar disparar e as ações não subirem. Depende muito da interpretação dos investidores estrangeiros. Por isso que investimento nunca é uma certeza. E por isso que você sempre precisa ter anti-ações na sua carteira. Sempre você precisa ter anti-ações na sua carteira. Por quê? Antes de melhorar, pode piorar bastante. Antes de melhorar, pode piorar bastante. Mas algo é fato. É momento de exposição em ações. Sem dúvida nenhuma. Poxa, Vinícius, e se tiver, isso que você comentou agora, respondendo a pergunta da Márcia, e se tiver os investidores estrangeiros não toparem investir em ações do Brasil por conta de tudo que vai estar sendo implementado, mudança da meta de inflação, esse arcabouço fiscal que vem por conta de controle de receita e não de despesa, inclusive tem uma certeza de aumento de despesa, aumento de gastos acima da inflação. O que acontece? Você tem que ter anti-ações justamente para esse cenário. Aí o dólar pode disparar e as ações não valorizarem nesse momento ainda. Você sempre tem... Aqui está a essência do investidor sempre em alta, gente. É você conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Aí o dólar vai disparar. E eu não me surpreendo de ver o dólar num patamar muito mais elevado, já falei aqui, num patamar de R$10 por aí, se a gente pensar num horizonte aí até 2030. Não me surpreendo em nada, certo? Até porque a gente pode melhorar em 2025, 2026
e a gente pode passar a piorar a partir de 27 com uma inflação extremamente elevada, porque foi exatamente isso que aconteceu aí em 2014 para frente. 2014, para ganhar a reeleição, o que aconteceu? Você viu o governo fazendo o quê? Reduzindo os juros, mesmo no momento com inflação elevada, para ganhar a eleição. Uma clara postura populista, na minha avaliação, tá? E em 2015 a gente teve uma inflação acima de 10%, enquanto o mundo tinha uma inflação de 0%. Né? A gente teve uma inflação aqui no Brasil de 12%, enquanto o mundo tinha inflação mais ou menos nesse patamar. Então, é uma coisa muito diferente. Mas o que eu quero alertar vocês? Que é momento de exposição em ações, na minha avaliação. Para quem não tem e para quem tem, poxa, e está inseguro, eu recomendaria não ficar inseguro, porque a gente efetivamente tem essa possibilidade.